Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De novo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o apóstolo Mateus, capítulo 1, no verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, a Bíblia no teu coração. Olha, fica bastante à vontade, mas fecha teus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, esse é o momento onde a sua mensagem será pregada. Tu sabes, Senhor, da dificuldade que foi, do vento contrário que veio para que essa mensagem chegasse aqui, Pai. Independente da quantidade de pessoas, independente de quantas ouvirão, Tu sabes, Pai, e Tu conheces cada um de nós. Que através dessa mensagem, Senhor, seja renovado a fé, a esperança e o amor do meu irmão no Teu santo nome, Pai. Que Tu possa, Senhor, tocar e preparar em cada coração aqui nesse momento, Pai, para que possa receber essa mensagem. E que nada de mim saia que não seja Teu, Pai. Que eu possa apenas expressar aquilo, Senhor, que é da Tua vontade, Senhor. Para que o Seu nome, Senhor, o único nome, seja glorificado, seja santificado nesse lugar, Senhor. E para que possamos cada vez mais sedimentar esse entendimento na nossa vida. Então, Pai, toca no coração dos meus irmãos, assim como usa a minha vida, Pai, para que possa haver tudo aquilo, Senhor, que a Sua palavra determina em produção, Senhor, de frutos, Pai. Queremos agradecer a Ti por esse momento, Senhor, momento esse da mensagem, e fazemos isso em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o nome é algo importante demais. O nome tem a função de designar uma pessoa, designar um animal, uma coisa ou um grupo de pessoas, animais e coisas. Objetos, animais, lugares. Nomes servem para identificar objetos, animais e lugares. Se alguém deseja falar com uma outra pessoa, ela sempre vai procurar chamá-la pelo nome. Se ela chamar por um outro nome que não seja o da pessoa, aquela pessoa que ela tanto deseja falar não vai atender, não vai dar atendimento. Da mesma maneira que se você quiser ir para algum lugar, eu quero ir para o Sampaio, mas você disser outro nome, Tijuca, você não vai parar aqui no bairro, você vai parar na Tijuca. E aí você vai ver a diferença que faz o uso errado do nome, do lugar, do destino. Alguém querendo saciar a sede, estou com muita sede, pedir sal em vez de água, isso vai aumentar a sua sede, em lugar de abrandá-la. São exemplos, pequenos exemplos e simples exemplos da importância do nome. Então, com esses pequenos exemplos, simples exemplos, a gente vê a importância do nome das coisas, dos lugares e das pessoas. O nome também é algo importantíssimo para Deus. Deus se importa bastante com o nome. É tão importante para Deus que Ele pôs no homem o desejo de dar nome às coisas. Gênesis 2:19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. O primeiro humano chamava Adão. Na história da criação do mundo,
uma das primeiras coisas que as Escrituras Sagradas falam é que Deus dá a incumbência de dar o nome àqueles animais a Adão. Deus dá uma responsabilidade ao homem para que dê nome àqueles seres vivos. E o nome que ele desse seria o nome que ficaria. Também quando Deus dá uma esposa a Adão, porque Adão não sabia da existência da mulher, ele não sabia nem que estava só. Diz a palavra que Deus viu que Adão estava só. E quando Deus viu que Adão estava só, fez ele cair num sono profundo, tirou uma costela e fez uma mulher. Mas ele deu ao homem o direito de dar um nome à sua esposa, a quem ele chamou de varoa, a quem ele chamou de mulher. Mais tarde, lá em Gênesis 3:20, Adão dá o nome de Eva. E tem um significado, Eva. Ela havia de se tornar a mãe de todos os viventes. Assim, vemos que para o homem é coisa natural dar os nomes às coisas, às pessoas, aos objetos. E Deus conferiu grande responsabilidade ao homem quando o fez isso. A passagem que lemos, ela relata que o anjo do Senhor, ele fala com José sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre o nascimento do Messias. A palavra de vida diz que Maria, que era noiva de José, estava prometida em casamento a ele. Mas antes que eles se unissem, antes que eles coabitassem, ela se viu grávida pelo Espírito Santo. Diz a palavra de vida que José era um homem justo, era um homem íntegro, e ele não queria expor Maria a nenhum tipo de situação de desonra pública. Por conta disso, ele pensava em anular o casamento. Eles não haviam ainda coabitado. E ele pensava fazer isso como? De forma secreta. Depois de ter meditado sobre essa situação, ele foi dormir. E em sonho aparece esse anjo e fala com ele. E diz: olha, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí caímos no texto central, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você dá-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O anjo não só animou José na dúvida que ele tinha em relação a se separar de Maria, como também ele deu uma ordem a José. Ele dá a ordem para que chame aquela criança que irá nascer de Jesus. Ele dá uma ordem expressa: você vai dar o nome de Jesus. Só que antes desse sonho de José, o anjo aparece a Maria. Um anjo aparece a Maria, e não em forma de sonho. Maria estava acordada. Então, antes de animar José no sonho, Deus havia enviado o próprio anjo, a figura do anjo, a Maria, para falar do nascimento de Cristo, e dado a mesma ordem para Maria, a de colocar nele o nome de Jesus. Veja Lucas 1, 26 a 35. Nós vamos ler alguns versículos para ter um entendimento sobre essa situação. Diz assim Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Verso 31 de Lucas 1. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais
terá fim. Perguntou Maria ao anjo, verso 34, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Prestem bastante atenção. Quando Deus aponta para enviar o Messias à Terra, Ele é quem determina o nome que deveria ser dado à criança. E Ele determina quem? Tanto a mãe, Maria, como ao pai, José. Ele determina. E aí, se pararmos para pensar, é meio discrepante. Porque Deus dá importância ao nome. Mas Ele, quando cria os animais, Ele dá ao homem a oportunidade de dar nome a cada um deles. Quando Ele cria a mulher, Ele dá a oportunidade ao homem de dar nome a ela. Mas, em relação ao nascimento daquela criança, do Messias, Deus determina qual será o nome da criança. É Deus quem determina. E Deus não vai falar só com a mãe. Deus não vai falar só com o pai. Deus manda o anjo falar com a mãe e depois falar com o pai. Para deixar corroborado que era ele que estava falando. Tanto com um quanto com o outro. Por que isso? Será que Deus não confiara o nome do Messias ao homem? Será que Deus tinha receio que colocasse um nome qualquer ou diferente do que ele viria para fazer ou simbolizar? Não bastaria apenas o anjo descer e falar, Maria, você vai dar a luz ao Messias. Mas como assim? Vai descer ali o Espírito Santo, virá sobre você e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sombra dele. E aquele que nascer vai ser chamado Santo Filho de Deus. Não bastava apenas isso. E depois do relato de Maria, do diálogo com José, ele hoje poderia vir em sonho e falar, olha, José, aceita porque é o Messias. Não poderia, mas não. Deus fez questão de falar com a mãe e com o pai. Por quê? Porque ele queria garantir que o Messias que estava por vir cumprisse com as qualidades e os atributos que seu nome tanto possuía. Essa era a preocupação de Deus, dar nome ao Messias para que se cumprisse com as qualidades e atributos que seu nome tanto possuía. Deus queria ter a certeza de que Jesus era o enviado de Deus, mas queria que tivesse essa certeza no coração do homem. Para quê? Para que se cumprisse a sua promessa. E para isso, nas suas qualidades e atributos, que já estavam descritas na palavra de vida, as pessoas pudessem identificar Jesus como o Messias, o enviado, o Emanuel, o Deus conosco, vindo da parte de Deus para a humanidade. Mas aonde? Aonde que eu consigo ver essas qualidades, pastor? Aonde estão as qualidades e os atributos de Jesus, do Messias? Onde estão que Deus fez tanta questão de colocar o nome de Jesus Cristo, Messias, o enviado? Por quê? Aonde estão? Vamos para Isaías 9. Isaías 9, a partir do verso 2. Diz assim, a partir do verso 1. Isaías 9:1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia,
a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Verso 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Agora, verso 6. Qualidades e atributos do Messias, do Emanuel. Preste atenção. E você cantou, louvou ao Senhor aqui, nessa noite. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Quem fala isso? Isaías, o profeta messiânico. Preste atenção. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No verso 6, encontramos as qualidades e os atributos do Messias, do Emanuel, do Deus conosco, do enviado. As pessoas que vissem Jesus, elas iam crer que Jesus era o enviado, porque elas iam ver essas qualidades e esses atributos em Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Para que elas pudessem ter certeza que realmente Jesus era o Messias. Jesus teve todas essas qualidades e todos esses atributos confirmados durante o tempo que ficou aqui na terra. Suas qualidades e atributos, eles foram demonstrados aqui na terra para cada um de nós. Então, nessa noite, eu junto com vocês, eu quero falar desses atributos, dessas qualidades atribuídas a Emanuel, a Jesus, ao nosso Salvador, ao Deus conosco, ao Messias. Mas, pastor, isso é aula de escola bíblica de vida, pastor? Não, não é aula de escola bíblica de vida. Mas por quê, pastor? Eu sei disso tudo aí, eu sei que Deus, ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Você sabe? Então vamos lá. Primeira qualidade é maravilhoso conselheiro. Diz assim, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, verso 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus começa a pregar o arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira qualidade é maravilhoso conselheiro. Pastor, não estou entendendo não é maravilhoso, vírgula, conselheiro não. É maravilhoso conselheiro. É um título composto. Se você pegar a sua palavra de vida, você vai ver que é um título composto. Jesus, ele é aquele que é maravilhoso no sentido de extraordinariamente exceder completamente o entendimento humano. E ele também é conselheiro. Cristo é chamado de maravilhoso porque ele transcende completamente os limites da nossa compreensão, da compreensão humana. E ele é um bom conselheiro, por ser a sabedoria de um bem inerente a qualquer bom conselheiro. Jesus foi maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso conselheiro. Jesus sempre será maravilhoso conselheiro. Ele é a própria sabedoria e nele reside todo o conhecimento. O Senhor pode distribuir a sua inteligência a todo o que buscar. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado a inteligência que Deus tem para te entregar?
Você tem buscado no Senhor esse atributo, essa qualidade? Você tem buscado conselhos no Senhor? Jesus vai muito além. Cristo é a sabedoria de Deus. Nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, diz lá em Colossenses. Paulo diz, Colossenses 2:3. O próprio profeta Isaías predisse: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e ele lhe dará sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. É só você ir no capítulo 11 de Isaías. O Senhor, ele nunca dorme e ele nem cochila. Por isso, ontem, hoje, sempre, Jesus veio para salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, que pedem em favor dele. Ele é o nosso grande intercessor, nosso melhor amigo, nosso guia até a morte, diz o salmista. Também, no Salmo 16, o salmista percebe isso de uma maneira extraordinária. Ele declara: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tem pessoas aqui que já vieram falar que Deus fala com ela em sonho. E eu acredito. Pessoas já vieram falar comigo que Deus aconselha elas em sonho. Eu acredito. A sabedoria de Deus é extraordinária, é inexplicável. Mas você tem buscado conselhos ao Senhor? A vontade de Deus, ela é infalível. Seus pensamentos são insondáveis, seus desígnios invioláveis, sua sabedoria é incalculável. Seus conselhos são maravilhosos. Definitivamente, Ele é o maravilhoso conselheiro, na disposição da nossa mente, na manifestação de seus atributos. Ele é maravilhoso em toda a obra de redenção. Ele é maravilhoso nas bênçãos decorrentes dele, tanto hoje quanto para sempre. O maravilhoso conselheiro tem em si toda a sabedoria, indispensável para a salvação do seu povo e para exercer o seu ofício real com absoluta justiça. Ele mesmo, Jesus Cristo, é a manifestação plena e final da sabedoria divina. Ele todo é maravilhoso conselheiro. Ele é o único que tem as palavras de vida eterna. Ele é um conselheiro inigualável. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Ele dará porque Ele é generoso. E Ele dá com bondade. Ele dá com bondade essa sabedoria. Você tem alguma decisão importante para tomar na sua vida? Você tem algo importante para tomar como decisão na sua vida, alguma atitude? Tem alguma coisa que tem perturbado a sua mente, o seu coração? Alguma coisa que tem te trazido aflição? Alguma coisa que te tem trazido uma dúvida ou pairado uma dúvida? Tem sofrido pela falta de sabedoria nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu estudo? Tem tido dificuldade? Tem tido dificuldade em algumas áreas da sua vida? A quem você tem pedido conselho? A quem você tem pedido os conselhos? O salmista, Salmo 73, 24 diz: tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Além de nos guiar, nos recebe com honras. Isso retrata a generosidade do nosso maravilhoso conselheiro. Meu irmão, minha irmã, quer um conselho? Eu vou dar um conselho. Procure um maravilhoso conselheiro. Esse é o conselho que vem aqui do altar. Procure conselho com um maravilhoso conselheiro. E você só vai alcançar a resposta daquilo que você tanto questiona, tem dúvida, tem problema, quando você tiver uma relação íntima com ele. Porque não há como você tirar uma dúvida, procurar a sabedoria de Deus, se você não tiver um relacionamento íntimo com ele.
Ele pode trazer a sabedoria, Ele pode tirar a sua dúvida. Eu não posso. Eu sou limitado assim como você. Somos todos limitados e graças a Deus por conta disso. Porque essa qualidade, esse atributo é de Jesus. Por isso que o nome dele é maravilhoso. Por isso que na hora que você ora, você fala assim, Senhor, eu estou precisando tanto que o meu filho saia das drogas, Senhor. Eu preciso tanto, Senhor, que esse homem pare de beber. Eu preciso tanto, Senhor, que minha mulher se converta, porque ela anda perturbando a minha cabeça, Senhor. Eu preciso tanto, Senhor, que o Senhor possa curar, Pai. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Procure conselhos a Deus, não só em oração, mas como você deve agir, para que as coisas que você tem dificuldade possam acontecer. De repente, aonde você está pedindo conselho, a fonte do seu conselho, por mais próxima que seja, não seja da vontade de Deus, aquilo que a pessoa anda exprimindo para você. Não tampe as coisas, jogue a sujeira embaixo do tapete, não. Limpe a sua casa. Peça sabedoria ao maravilhoso conselheiro. Peça sabedoria ao maravilhoso conselheiro. Ele vai te mostrar, vai te indicar, vai te aconselhar. Ele só, apenas ele. Ele vai te aconselhar. Ele vai te trazer a solução para essa dúvida. Está descontente? Está preocupado? Procure em Deus. Procure em Deus conselhos. Pastor, o senhor não quer que eu fale com meu amigo, com meu irmão? Não, não é isso não. Não é isso não. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Ele no topo das suas prioridades e lá peça sabedoria para Ele, na sua intimidade com Ele, porque Ele vai te aconselhar. Pode ser que os conselhos dele não vá de encontro à sua vontade, mas se for de encontro à vontade dele, você pode ter uma certeza, você vai ter uma vida plena, saudável, uma vida cheia da presença do Senhor. Então, Jesus, e esse nome, Emanuel, Deus conosco, deveria prescindir, ser maravilhoso conselheiro, essa qualidade, esse atributo. Por isso da preocupação de Deus, para que as pessoas olhassem e vissem nesse homem, divino homem, esse atributo. A segunda qualidade é Deus poderoso. Diz Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu vou repetir. Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Pode ser que a sua tradução, da João Ferreira de Almeida, antiga, estava assim: então, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder tem a ver com autoridade. Poder tem a ver com autoridade. Isso Jesus tinha. Jesus foi o ungido de Deus. Venceu as tentações de Satanás antes de se batizar. Satanás o assediou durante 40 dias e noites, em que passou em jejum e oração. Depois de voltar desse tempo, foram até João Batista, a fim de ser batizado. Mas ele tinha pecado? Não. Não. Ele queria mostrar como exemplo para nós o que deveríamos fazer. Por isso que batizamos. Mas no batismo de Jesus, ele recebe o Espírito que desce sobre ele. E o Pai o abençoa, proclamando: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. As pessoas que estavam ali ao redor ouviram isso. Ouviram a voz de Deus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
O poder e a autoridade de Jesus vem de quem Ele é, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Vem do Pai, que o ama e nele se compraz. E vem do Espírito Santo, que é sopro do Senhor. Com esse poder e com essa autoridade, Jesus percorria toda a Galileia, conforme Isaías predisse. E ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e principalmente curava os doentes, curava os enfermos. E as pessoas traziam mais pessoas com enfermidades, traziam mais e mais pessoas que eram acometidas por doenças diversas, pessoas atormentadas por conta das suas enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos. E o poder do Deus Todo-Poderoso curava aquelas pessoas. O poder do Deus Todo-Poderoso curava aquelas pessoas. O poder e a autoridade estão na figura de Cristo. Deus tem como a segunda qualidade ser poderoso. Milagres foram produzidos, operados por Ele durante o seu tempo e até hoje tem sido produzido por Ele e operado por Ele aqui na terra. Milagres de enfermidades, é verdade, mas Ele também multiplicou pães e peixes. Ele também trouxe vida a quem estava morto. Não há nada que o Deus poderoso não possa fazer. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Porque nele está todo o poder e toda a autoridade dada por Deus. E era necessário que as pessoas vissem isso na figura de Jesus, na figura do Messias, na figura do Emanuel. E por que eu falo isso para você essa noite? Para que você não despreze o poder de Deus. Não saia apenas da sua boca de uma forma qualquer que Deus é poderoso. Ele é poderoso. Creia, tenha fé. Não perca a sua fé no poder do Altíssimo. Deus pode todas as coisas. Está desanimado? Deus é poderoso. Está aflito? Deus é poderoso. Está angustiado? Deus é poderoso. Está doente? Deus é poderoso. Está orando por pessoas cativas? Deus é poderoso. Está orando para a restauração de famílias? Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso. Eu e você, nós como igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ir na contramão desse mundo. Nós recebemos poder de Deus. Diz lá Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus fala isso no corpo glorificado. Para quem? Para os seus discípulos. E nós recebemos também essa incumbência, essa missão de dar continuidade à obra de Cristo, através da força da qual fomos revestidos pelo Espírito Santo. O poder que emana dele, o poder que emana de Jesus Cristo, está em nós. Está em nós também. Ele falou que obras maiores nós faríamos, mas no nome dele. No nome dele. Não esqueça, é no nome dele. O nome de Jesus. Terceira qualidade, Pai eterno, diz João 10:30. Eu e o Pai somos um. A terceira qualidade daquela criança que as pessoas deveriam ver naquela criança, naquele que iria nascer, no Messias, no Emanuel, era de ser Pai eterno. Jesus diz: eu e o Pai somos um.
profeta Isaías exalta mais um tributo de Deus lá, Isaías 9:6, falando da divindade, dizendo que Jesus é eterno. Assim como o Pai é eterno, Jesus também é eterno. Pai é aquele que gera. A eternidade é criação de Deus. A eternidade é plano, é um maravilhoso projeto de Deus para a humanidade. Alcançarão a vida eterna todos aqueles que crerem no nome de Jesus e em sua obra redentora. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 12:2 que Jesus não é apenas o idealizador, mas sim também o autor e o consumador da nossa fé. Você lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos em João 3? Nicodemos era um dos principais dos judeus, então ele resolve procurar Jesus de noite. Ele vai de noite, foi conversar com Jesus. Por que ele foi de noite, pastor? Tinha medo que as pessoas vissem ele indo em direção a Jesus. Ele era um dos principais dos judeus. E quando ele se dirige a Jesus, ele fala Rabi, significa mestre. A primeira palavra que ele utiliza, Rabi. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Um estudioso, um homem letrado, principal de judeus, nasceu, cresceu, viveu estudando a santa palavra, as escrituras. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia quem Jesus era. Jesus responde a ele: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta novamente: como pode um homem nascer sendo velho? Pai eterno, Ele nos gera na nossa velhice. Ele nos gera já adultos. E Ele continua com a dúvida dele: será que eu tenho que voltar para o ventre materno, nascer uma segunda vez? Como é que isso pode acontecer? Jesus retruca ele e diz: você não é mestre aqui em Israel? Você não é doutor da lei? Você não é um dos principais dos judeus? E você não compreende essas coisas? Deus é o arquiteto de um magnífico plano para a salvação da humanidade. Ele prossegue dizendo, verso 14 até 18: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E esse versículo todos conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Pai eterno, é o Pai da eternidade. Quem nele crê vai desfrutar da eternidade junto com ele. Você crê? Pouca gente crê, vai passar a eternidade com Jesus. Vou repetir: você crê? Amém. Amém. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Ele é um Pai que gera o Filho em qualquer idade. Em qualquer idade. Não há idade para ser gerado, para ser renovado, para ter uma vida nova, para alcançar a eternidade. Não há idade cronológica. Por isso que Jesus é o Pai eterno. Creia nos planos de Deus para a sua vida. São planos bons, planos de paz e não de mal. Aqueles que crerem nele estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória desse Deus maravilhoso, do Salvador Jesus Cristo. Eu sempre falo e reitero: a nossa cidadania, ela não é daqui não, meu irmão. Você tem um passaporte dentro do seu coração, para o céu, para a eternidade. Quando você chegar lá, você vai mostrar esse passaporte. Eu sou filho do Pai eterno. Eu sou filho daquele que concedeu a eternidade para mim. Independente daquilo que você sofre, sofrerá, sofreu, fez,
Mas se você se arrependeu, aceitou esse Cristo, entregou sua vida a Ele, vive numa batalha interior imensa, porque nós vivemos assim, numa batalha interna entre o bem e o mal. E não adianta, nesse corpo a batalha vai continuar, mas se você perseverar na eternidade, nós nos encontraremos. Hoje um irmão falou para mim: pastor, nós vamos ser vizinhos. Eu falei: é mesmo? E eu, bobo, né? Vamos ser vizinhos? Vamos. O reino dos céus. Na eternidade seremos vizinhos. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Falei: graças a Deus, meu irmão, que a gente tenha a mesma direção, o mesmo rumo. Porque uma das qualidades e atributos de Deus é ser esse Pai. Esse Pai, Pai da eternidade. A quarta qualidade e última qualidade, descrita lá por Isaías para que as pessoas vissem quem era o Messias, que era o enviado, é príncipe da paz. Diz lá Lucas 19, verso 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus é o príncipe da paz. Esse episódio ele se encontra no Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Jesus, diz a palavra, ele entra em Jericó, ele atravessa a cidade. Ali havia um homem rico, um homem com posse, um homem chamado Zaqueu. O homem era chefe dos publicanos. Diz a palavra de vida que aquele homem, ele queria ver Jesus, mas ele era pequenininho, ele tinha pequena estatura, e ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Por conta disso, ele corre e sobe uma figueira brava, para vê-lo, porque Jesus estava passando por ali. Quando Jesus passa perto, chega naquele lugar, ele olha para cima, ele diz: Zaqueu, desce daí rapidinho, cara, desce daí depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu então desce rapidamente, e ele vai lá falar com Jesus, recebendo Jesus com alegria. E o povo que viu começou a se queixar. Diz a palavra de vida que o povo que estava ao redor começa a se queixar. Ué, ele vai se hospedar na casa de um pecador? Jesus, junto com Zaqueu olha e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que é paz, meu irmão? Paz é a ausência de conflito, é a ausência de contexto de violência. Contexto de violência que envolve o fim, a ausência de guerra, isso é paz. Nossa história secular, ela é repleta de momentos e períodos de guerra. Muito maiores são os períodos de guerra do que os períodos de paz. Deveria ser o contrário assim na humanidade, mas não é. A paz é tão importante que aí tem o Prêmio Nobel da Paz. Alfred Nobel deixou registrado em seu testamento o desejo de sua fortuna fosse investida numa série de atividades os rendimentos pudessem brindar economicamente com alguns prêmios em diversas categorias, entre elas da paz. A intenção daquele homem era que os premiados ou aqueles que tivessem se destacado em favor da reconciliação, da solidariedade e da paz entre os povos fossem retribuídos economicamente por seu trabalho. Aquele homem, no final da vida, ele teve paz para fazer esse testamento. Você sabe quem inventou a dinamite? Alguém sabe? Quem inventou a dinamite? Foi esse homem. Alfred Nobel.
O Grêmio Nobel da Paz. Esse homem inventou a dinamite. No final da vida, ele teve paz. Ele teve paz porque durante a vida toda, depois que ele inventou a dinamite, ele viu a destruição que aquilo trazia e como os homens usavam a dinamite. Então ele pegou aquela fortuna que ele fez e deixou em testamento para que pessoas fossem premiadas quando elas promovessem a paz entre os povos. Houve paz. Paz para o ser humano é um estado de tranquilidade, um estado de calma, é um estado de harmonia interior. Mas a harmonia interior é com Deus e com os irmãos, com outras pessoas. A verdadeira paz, ela vem de um relacionamento com Deus. Zaqueu era um publicano. Os publicanos, eles tinham fama de praticarem extorsões, serem avarentos, serem egoístas. Era uma classe altamente odiada pelos judeus, porque eles eram judeus alguns. Eles também eram considerados traidores, porque eles faziam aquilo, a cobrança de impostos, de forma voluntária. E por conta daquele trabalho, eles também, por questões religiosas, e eles tinham que ter contato direto com os gentios, eles eram considerados impuros, pessoas impuras. E os rabinos da época ensinavam que as crianças não deviam chegar perto, sim, ter contato, sentar com aquelas pessoas, porque também se tornariam impuras. Não havia contato social dos publicanos com o povo, a não ser na hora da cobrança do imposto. Eles cobravam impostos, cobravam taxas, pedágios em estradas públicas, em pontes, portões da cidade, comércio. E Zaqueu, além de ser publicano, era chefe dessa classe. Possivelmente ele vivia atormentado. Possivelmente ele não tinha paz na sua vida. Pagava um preço por ser desprezado pelo seu povo. Além do mais, ele era pequeno. A palavra de vida faz questão de registrar que era um homem de pequena estatura. Mas Zaqueu creu que Jesus poderia olhar para ele. Ele creu que Jesus poderia olhar o sofrimento dele. E ele foi até onde ele podia para ver Jesus. Ele sobe naquela figueira brava, porque ele queria ver Jesus, olhar para Jesus. Eu penso que Zaqueu queria uma mudança na sua vida. Queria alguém que acreditasse na sua vida, na mudança que sua vida podia ter. Mesmo ele rico em posse, ele era atribulado. Ele era atribulado. Mas ele despendeu o esforço para ver Jesus. Rico, chefe de cobradores. Ele andava com uma escolta de romanos. Ele andava com uma escolta de romanos armada. Porque ele era odiado pelo povo e ao mesmo tempo que ele cobrava, ele também tinha que ser fiscalizado pelos romanos. Mas ele não teve dúvidas. Quando ouviu que Jesus ia passar, ele sai correndo. Ele sai correndo e sobe aquela figueira brava. Paz é andar em harmonia com Deus, deixando de lado a rebelião. O pecado nos torna inimigos de Deus. Não há harmonia entre Deus e o pecado. Mas quando alguém aceita Jesus como Salvador, volta a ter paz com Deus. Não está mais contra Deus, mas se volta para agradar a Deus. A verdadeira paz interior é a tranquilidade que vem de uma vida de paz com Deus. Quem ama a Jesus não precisa ficar ansioso, nem ter medo do futuro, porque sabe que Deus está no controle. Nas situações mais difíceis, meu irmão, você pode acreditar que você vai encontrar paz, que vai exceder todo o seu entendimento na figura de Jesus. Deus queria ter a certeza
que as pessoas iriam olhar para Jesus e crer que ele era o enviado, era o Messias. Ele era o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Paulo, quando se converte, ninguém acredita nele. Estava indo em direção a Damasco. Uma grande luz apareceu, ele cai do cavalo, ouve uma voz. Ninguém ouve, só ele que ouve. E aí ele fica durante 3 dias amparado, até Ananias chegar, orar por ele, as escamas caem. E ele tenta falar que ele se converteu, que teve um encontro com Jesus. Ninguém acredita naquele homem. Ninguém acredita naquele homem. Aquele homem tentou ir para Jerusalém, ninguém acreditou naquele homem não. Em Paulo, estou falando de Paulo. Paulo ficou 3 longos anos, lá pro lado das Arábias. As escrituras não falam o que ele foi fazer, mas você dá uma olhada em Gálatas que você vai saber que ele foi para lá. Ele já chega falando isso para as igrejas de Gálatas, das Galácias. Eu creio que ele foi para lá para pegar os rolos, porque ele era um estudioso, era um judeu, um rabino, ele conhecia as escrituras, para saber se realmente aquele Jesus que tanto praticava aquelas maravilhas, aquele maravilhoso conselheiro, aquele homem todo poderoso, Deus poderoso, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, se realmente aquele homem tinha esses atributos. Eu creio que ele ficou 3 anos estudando sobre Jesus, porque ele era um estudioso. Tanto é que ele começa o ministério dele depois desses 3 anos, volta para a Galácia, vai para Jerusalém de novo, e aí sim começa as suas viagens missionárias, seus escritos. Mas Jesus, segundo João, último capítulo, último versículo, fez muitas coisas, prodígios, maravilhas, que se fossem relatadas, fossem escritas nos livros, não iria dar na terra. Nós, como filhos e herança de Cristo, nós também podemos praticar muitas coisas, prodígios e maravilhas, produzidas através do nome de Jesus. Mas para fechar, meu irmão, presta atenção. Presta bastante atenção. Se você puder, anota. Mas o que o nome de Jesus faz na nossa vida, tendo todas essas qualidades, todos esses atributos, referenciados em sua pessoa, e o que é melhor descreve o que o seu nome produz, está em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Deixa aí, em nome de Jesus. Não há, preste atenção, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A nossa salvação passa prioritariamente pelo nome de Jesus. A nossa salvação passa prioritariamente pelo nome de Jesus. O único nome que é nos dado para garantir a salvação é o nome de Jesus. E Deus queria garantir que eu e você, que nós tivéssemos a certeza que Ele é o único, debaixo dos céus, que pode nos proporcionar a salvação. Deus quis garantir, quando manda o anjo falar com Maria e com José, que Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco, é o único nome
dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação. Não há salvação se não for em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.